Incoerência. O ser humano, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Salmos, capítulos 49, versículos 20. Fiquei pasmo, duvidei quando chegou em mim uma notícia de que o quadro mais caro de todos os tempos havia sido leiloado já no final deste ano de 2017. Quadro pintado por Leonardo da Vinci há 5 séculos atrás. Valores e preços nem sempre fazem sentido, nem sempre trazem um significado proporcional, nem sempre são compatíveis. Os distintos significados entre valor e preço muitas vezes são confundidos. Não é de hoje, tantos e tantos outros artistas são realmente valorizados depois da sua morte e desprezados em vida. Foi assim com o pintor holandês Van Gogh e tantos outros. Eu fiquei literalmente pasmo ao saber que a obra rara do Leonardo da Vinci foi leiloada por 450 milhões de dólares, equivalentes a mais de R$1 bilhão. A mesma obra de arte foi vendida em 1958 por apenas R$250. Eu confesso que achei o quadro feio e mesmo que o preço fosse acessível, eu não o compraria para decorar minha própria casa. Talvez nem o aceitasse de graça. Mas existem muitas formas de se ver o mesmo quadro. Afinal de contas, é o quadro de Leonardo da Vinci. Quem define o valor ou o preço das coisas? Os críticos de arte usam um descompassado senso crítico. O senso crítico é um oceano subjetivo e difere de um outro conceito filosófico chamado juízo de fato. Avaliar quanto custa uma obra de arte, isso varia de acordo com quem a julga, mas avaliar se chove ou se faz sol é um juízo de fato, que abraça um senso comum e se torna um fator inquestionável. Não questiono a genialidade do Leonardo da Vinci, mas daí pagar R$1 bilhão por um quadro pintado por ele, eu acho uma incoerência. Chega a ser falta de sabedoria. Sem sabedoria, somos levados a trocar os valores, a confundir as prioridades, a dar o preço e o valor errado para as coisas. Sem sabedoria, fazemos confusão do óbvio e mergulhamos no mar de lamas chamado inversão de valores. Defendemos veementemente uma árvore para que não seja tirada indevidamente, e isto é muito bom. Mas não defendemos um bebê para que não morra ainda no ventre de sua própria mãe. Então aqui simplesmente constatamos uma balança de 2 pesos, onde o senso crítico e o juízo de fato estão em desarmonia. É uma injustiça, uma incoerência. Negar a continuidade de um tratamento de saúde para um paciente por falta de seguro, negar assistência médica numa emergência de um hospital por falta de seguro ou dinheiro, é um ferimento à ética, uma ruptura da moral, é uma agressão à consciência humana, é um absurdo, uma incoerência. O mundo jaz em incoerências, está cheio de absurdos. Pois quantos quadros de artistas famosos seriam suficientes para pagar por uma vida? Será que valorizamos mais os quadros do que as vidas? O mundo que se diz sábio ficou louco sem o temor do Senhor. De fato, não pode haver sabedoria verdadeira sem o temor do Senhor. Não poderemos viver com sabedoria se desprezarmos os princípios do Criador, os princípios que regem a vida. Pessoas ainda são mais importantes do que coisas. A arte deveria ser valorizada por ser uma expressão da vida, mas a vida não pode ser menosprezada em comparação a qualquer arte que seja, pois a própria vida transcende em preço ou valor qualquer obra de arte humana. O mais irônico do superfaturado quadro do Leonardo da Vinci é que pintou um Cristo a caráter europeu do século XVI, que contradiz completamente as verdadeiras características do Jesus do Mar da Galileia. Pense sobre isso e Deus te abençoe.